Não, já foi. Já foi? Tá. Então, sejam todos muito bem-vindos. Essa aqui é uma apresentação de boas-vindas ao curso de Ciência da Computação, específico para os alunos que fizeram o processo de transferência interna para 2021/1. Então, queria deixar as boas-vindas ao nosso instituto. E vocês vão receber, na verdade, boas-vindas institucionais com a direção, com o diretório acadêmico, etc., junto com os calouros, num momento posterior. Mas como vocês vão fazer a matrícula com os veteranos do curso, né? A gente pensou, nós da comissão de graduação, pensamos em fazer uma breve apresentação do curso para vocês e do Instituto, para facilitar as possíveis dúvidas que vocês tenham daí nesse processo. Então eu vou começar, a agenda vai ser bem simples. Deixa eu só passar aqui o slides. Então a gente vai começar apresentando o Instituto de Informática, a gente costumeiramente referencia ele pelo INF, né? Que é o lugar que oferece, na verdade, a unidade da URGS que oferece o curso de Ciência da Computação e, em parceria com a Escola de Engenharia, o curso de Engenharia de Computação também. E, obviamente, os nossos departamentos oferecem disciplinas para os demais cursos da universidade, em particular as disciplinas de programação. No segundo ponto, eu gostaria de apresentar o curso e a comissão de graduação, falar um pouquinho sobre atividades docentes que não são só disciplinas, como, por exemplo, bolsas, estágios, trabalho de graduação, o que o curso espera de vocês em termos de atividades complementares, e deixar depois um espaço aberto para vocês tirarem dúvidas sobre o curso, sobre as disciplinas que vocês estão pensando em se matricular, se já pensaram na matrícula ou não, orientações gerais. Então, é basicamente isso. Vou começar apresentando, então, o Instituto de Informática. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, enquanto nós estávamos ainda no modelo presencial, de ir ao Instituto de Informática. Alguns cursos, por exemplo, engenharia química, eu acredito que tenham cadeiras de programação. Pode me corrigir no chat se eu tiver enganado. Sim, Bruno respondeu que tem uma e foi lá no INF, né? Foi no Instituto de Informática. Não sei se tu cursaste ainda no modelo presencial ou no modelo remoto. Não chegaste a fazer. Perfeito. Então, deixa eu apresentar para vocês aqui. Se vocês clicarem aqui na página principal, deixa eu agora compartilhar minha tela. Então, essa aqui é a nossa página principal do Instituto de Informática. Então, tem notícias, alguns eventos. Aqui tivemos brevemente a nossa colação de grau. Quando tem alguma palestra, também é divulgado aqui. E aqui vocês têm acesso, por exemplo, às páginas do corpo docente, das pessoas, os professores, os técnicos administrativos, que constituem o nosso instituto, e também dos cursos que são oferecidos. Aqui, por exemplo, tem uma apresentação geral da graduação e tem aqui a página da Ciência da Computação. Então, aqui, gostaria de ressaltar essa página aqui de normas, que regula algumas coisas que eu vou mencionar brevemente aqui. A página da Congrade, então eu sou o professor Rodrigo, o professor Marcelo também está, o coordenador substituto também está presente nessa apresentação, mas temos outros professores que fazem parte da comissão de graduação, temos uma representante discente, que é a Isis, e a Daniele Lira é a secretária do curso, que pode responder dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas, aqui está o e-mail que vocês têm que contatar, congradecql@infurgsbr. Certo? Deixa eu parar o compartilhamento. Também, eu não vou passar aqui, mas eu deixei nesse link. Vocês podem baixar essa apresentação. Tem no botãozinho mais aqui, se vocês quiserem, tem esse PDF, vocês podem baixar para ter acesso aos links que estão colocados aqui. Tem um pequeno vídeo institucional que mostra como é que é o instituto e tudo mais. Eu não vou passar aqui, eu vou pedir que vocês daí olhem esse vídeo com mais calma, né? E o Instituto de Informática ele tem dois departamentos, ele tem o Departamento de Informática Aplicada e o Departamento de Informática Teórica. Da perspectiva do curso de Ciência da Computação,
A única diferença que vocês vão sentir entre os departamentos é porque o código das disciplinas muda se é oferecida por um departamento ou outro, e as disciplinas, os grupos de professores desses departamentos oferecem um grupo de disciplinas específico. Então, os professores de um departamento oferecem só as disciplinas daquele departamento. Mas o curso ele é formado com disciplinas de ambos os departamentos. E de outros departamentos, como particularmente da matemática, ou o departamento de estatística. O Instituto de Informática, além dos serviços que a URGS oferece, ele também oferece diversos serviços internos. Em particular, a gente tem acesso ao e-mail @infurgsbr. Isso é registrado após o processo de matrícula. Aliás, o processo, em geral, na primeira matrícula no curso, vocês vão na administração de rede e vocês fazem daí um e-mail específico para... E as listas, o que é importante desse e-mail é que as listas de avisos, por exemplo, se tem bolsas, se tem avisos sobre, vai ter uma palestra, existem listas de discussão em particular que chegam a todos os alunos de graduação, a lista da graduação, a lista dos mestrandos, dos doutorandos, dos professores, todos eles fazem uso desse e-mail. Então, mesmo que vocês tenham um outro e-mail, é recomendável que vocês consultem frequentemente o e-mail @infurgsbr, que vai ser criado posteriormente, ou que vocês redirecionem para o e-mail que vocês costumam ler com mais frequência, porque as comunicações oficiais são todas feitas através dessas listas que automaticamente enviam para esse e-mail. Numa situação normal, que não é do ensino remoto emergencial, vocês teriam daí uma cota de disco para usar, um acesso aos laboratórios, acesso a uma página pessoal. Então tem uma série de serviços que a administração de rede do Instituto oferece para os alunos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque vocês vão receber todas as instruções posteriormente. Um outro serviço bastante útil é a nossa biblioteca, que ela recentemente foi reformada. Era um ótimo espaço para estudar em grupo, para fazer estudar sozinho, para consultar material, tirar livros. Obviamente agora, durante o ERE, ela não está acessível, né? Mas em breve, espero que ela esteja disponível. E também lá no Instituto de Informática tem o Diretório Acadêmico da Computação, da COMP, que também é um ótimo espaço para vocês ficarem entre as disciplinas, de novo, no formato presencial. Então é uma pena que a gente não possa recebê-los diretamente lá no nosso instituto, mas assim que a URGS voltar, de certa forma, a situação voltar, a situação sanitária voltar ao normal, vamos ficar muito felizes de poder recebê-los diretamente lá no nosso instituto. Falando um pouquinho mais sobre o curso de Ciência da Computação da URGS. Então, ele foi criado em 1983 e foi reformulado por um formato próximo ao atual. Ele vem sofrendo, obviamente, modificações ao longo dos anos, mas em 95, na metade dos anos 90, ele foi reformulado e vem sendo modificado progressivamente desde então, mas num formato muito próximo ainda dessa grande reformulação que houve em 95. E ele objetiva formar profissionais qualificados para planejar, projetar, desenvolver, implantar e gerenciar sistemas de computação. Eu não vou precisar vender a ideia da computação para vocês já fizeram a escolha de fazer a transferência para o nosso curso, então eu acredito que vocês acreditam na importância, e mesmo quem não é da computação sabe a importância que a computação tem. Em particular, a pandemia mostrou que a gente depende de serviços de informática, e muito mais eles estão servindo como uma forma de suprir a falta do convívio pessoal, por exemplo, e não é possível nesse momento. Então, o enfoque dos dois cursos oferecidos pelo Instituto de Informática, a ciência da computação aborda hardware, claramente, a gente tem disciplinas de arquitetura, disciplinas de organização de computadores, mas o nosso enfoque é maior em software. E o perfil do egresso, em geral, ele inclui tanto profissionais que vão para o mercado de trabalho, empreendedores, quanto também cientistas ou pessoas que querem seguir uma carreira acadêmica. Então, ele tem o perfil do egresso é bem variado. Vocês podem tanto ir para o mercado, quanto seguir na área acadêmica, ou trabalhar como pesquisador no mercado também, na área de computação. O nosso curso tem uma seriação aconselhada de 9 semestres, isso é 4 anos e meio, sendo que nos 3 primeiros anos vocês cursam disciplinas obrigatórias, vocês têm 1 ano para cursar 36 créditos eletivos, e vocês também precisam realizar 8 créditos em atividades complementares. O que são atividades complementares?
sejam bolsas, estágios, cadeiras eletivas adicionais. O aspecto importante é que tem que ter dois tipos diferentes, então vocês não podem só fazer disciplinas, mas se vocês fizerem pelo menos uma bolsa, um estágio, ou tiver alguma outra, publicar um artigo num evento, etc., vocês precisam de dois tipos de atividades complementares, além de todas as disciplinas e do trabalho de graduação. Que ele geralmente é registrado no semestre, na etapa 8, mas na verdade ele pode ser feito também no 9º semestre. Então eu gostaria aqui de fazer só um pequeno, eu vou passar agora dar uma visão geral do curso, pelo menos em termos das disciplinas. Eu imagino que a principal enfoque de vocês nesse momento é saber quais são as disciplinas que vocês cursam, que vocês vão fazer a inscrição, na verdade, agora na matrícula. Então, para isso, bem, aqui eu já falei um pouco sobre a comissão de graduação, então é só o link para a página do curso. Não se preocupem, esse grafo vai ficar, vocês não vão conseguir ler agora, mas aqui é um grafo de dependências das disciplinas dos 6 primeiros semestres, certo? E são aqui todas as disciplinas obrigatórias do curso. Deixa eu agora... então, se vocês baixarem a apresentação, vocês vão conseguir ver que as setas aqui indicam a liberação de pré-requisitos. Então, por exemplo, cálculo 1 é pré-requisito para cálculo 2 e álgebra linear. Matemática discreta é pré-requisito para grafos, teoria dos grafos e análise combinatória, e assim por diante. Então, o primeiro ano do curso ele consiste basicamente em disciplinas de matemática e introdução a aspectos gerais de computação. Então, por exemplo, na matemática vocês vão fazer cálculo de geometria analítica 1. Aqui vocês, então, derivação, integração e matemática discreta B, que basicamente envolve um pouco de lógica, um pouco de teoria dos grafos, um pouco de teoria dos conjuntos, focando especificamente em conjuntos discretos, em contraste a conjuntos contínuos, na verdade, como os reais. Isso é abordado. Matemática discreta é uma disciplina bastante importante para a computação, porque na computação a gente representa tudo como sequências de bits, e isso são estruturas basicamente discretas. Só para dar um exemplo, quando eu quero representar um número real no computador, eu preciso, na verdade, usar uma codificação dele usando uma sequência de bits. Essa representação em ponto, que a gente chama de ponto flutuante, ela é discreta, ela é uma aproximação. A gente não consegue ter representação exata de números reais, por exemplo. Além, então, das disciplinas de matemática iniciais, nós temos uma disciplina de introdução à programação, algoritmos de programação, na qual vocês vão ver a base da programação usando a linguagem de programação C. E você tem uma disciplina chamada Introdução à Arquitetura de Computadores, onde vocês vão começar a estudar aspectos de hardware, começando a partir de um computador bastante fundamental chamado Neander, de Neandertal, na verdade, que é um protocomputador que representa, na verdade, um conjunto de instruções, de somente 11 instruções. Vocês vão programar esse computador bastante primitivo e as próximas disciplinas vão tornando esse modelo cada vez mais complexo, cada vez se aproximando mais do que é uma arquitetura de uma CPU moderna, ou pelo menos uma aproximação disso. No segundo semestre, então, vocês vão continuar ainda vendo disciplinas da matemática, particularmente cálculo de geometria analítica 2. Aqui vai ser introduzida a questão de cálculo vetorial, e, por exemplo, derivadas parciais, integrais, múltiplas. Vocês também vão ver álgebra linear. Tem também a disciplina de teoria dos grafos e análise combinatória, que é uma espécie de continuação da disciplina matemática discreta. Certo? Teoria dos grafos são estruturas de dados fundamentais na computação. Vocês vão ver também a disciplina de lógica para computação, vão ver sistemas dedutivos, lógica proposicional, lógica de primeira ordem. Estruturas de dados é uma espécie de continuação da disciplina de algoritmos de programação, onde vocês vão estudar estruturas como pilhas, filas, árvores. E arquitetura e organização de computadores é uma sequência da disciplina de algoritmos de programação. Essencialmente, dos 6 primeiros semestres, os 3 primeiros, eles abordam ainda questões gerais, formativas, de base, e a partir dos a segunda metade desses 6 semestres começam a focar em aspectos mais particulares, como, por exemplo, sistemas operacionais, inteligência artificial, engenharia de software. Então, nos primeiros 3 semestres, vocês ainda vão estar fazendo disciplinas de caráter mais geral.
Por exemplo, no terceiro semestre, então no início do segundo ano, Arquitetura e Organização de Computadores 2, Cálculo Numérico, justamente vendo questões como erro, em particular aquela questão de algoritmos para a realização de cálculos matemáticos e estimativa de erro, circuitos digitais, classificação e pesquisa de dados, linguagens formais e autômatos e teoria da computação e probabilidade estatística. A partir do quarto semestre, então, notem que já vai começar a vir tópicos como fundamentos de banco de dados, processamento de imagens, técnicas de construção de programas, é uma preparação para engenharia de software dessa forma, organização de computadores, B, uma continuação da linha de arquitetura, complexidade de algoritmos é para fazer análise de algoritmos em relação ao custo de tempo e espaço que eles demandam. E no semestre 5 e 6, daí começam as disciplinas mais aplicadas. Por exemplo, engenharia de software, fundamentos de computação gráfica, inteligência artificial, modelos de linguagem de programação, otimização combinatória, semântica formal, sistemas operacionais. E no semestre 6, compiladores, empreendimentos. Empreendimento informática é uma disciplina que visa, na verdade, promover a formação de empresas dedicadas à inovação no ramo da computação. Então, uma outra unidade que é importante mencionar é que nós temos no Instituto de Informática uma incubadora de empresas, o SEI. Então, se vocês tiverem uma ideia de empreendimento, vocês têm apoio, digamos assim, do Instituto de Informática para começar, por exemplo, uma empresa. E nós temos casos de empresas bastante bem-sucedidas que tiveram um início lá incubadas, foram constituídas por ex-alunos ou ex-professores do nosso instituto. Daí nos semestres, então eu não vou agora, por exemplo, no seu semestre vocês vão fazer um compilador, que é a ferramenta que converte uma linguagem de programação, um texto, um programa, no código de máquina, por exemplo. No semestre 7 e 8, vocês vão ter liberdade para escolher as disciplinas eletivas, que podem ser disciplinas que continuam uma determinada área. Por exemplo, o protocolo de comunicação avança, na verdade, o conhecimento na área de redes. Projeto em computação gráfica, o professor Marcelo me corrija se eu estiver errado, é uma disciplina onde vocês vão fazer um sistema... Não é nessa disciplina que tem a competição de jogos, Marcelo? Sim. Sim. Depois que já fizerem, então, fundamentos e computação gráfica, daí pode fazer essa de projeto. É que a minha área de pesquisa é computação, por isso que o professor Rodrigo perguntou. É isso aí. Temos a disciplina de desafios de programação, que é uma preparação para maratonas de programação. A URGS prepara times para participar dessas competições. Além de tópicos, por exemplo, biologia computacional, aprendizado de máquina, métodos ágeis para engenharia de software. E, além dessas, tem disciplinas cujo conteúdo varia, chamado tópicos especiais, que, em geral, um tópico novo, mas que ainda é experimental, digamos assim, são oferecidos no formato de tópicos. Então, na verdade, apesar esses 6 primeiros semestres serem todas obrigatórias, vocês ainda podem se especializar numa área de interesse particular ou disciplinas de enfoque que vocês preferirem. E o curso conclui com um trabalho de graduação que é acompanhado por um professor orientador do curso, sobre o qual vai ser gerado provavelmente um sistema e uma monografia que descreve esse sistema, ou uma pesquisa e uma monografia escrevendo isso, e esse trabalho vai ser defendido perante uma banca de avaliação, formada também por professores do curso, e se ele for aprovado, então, bem, vocês tiverem cumprido todos os demais requerimentos de créditos, vocês daí terão concluído o curso. Além, então, dos créditos eletivos e obrigatórios, durante o curso vocês são bastante incentivados a realizarem atividades que a gente chama de atividades complementares. Nosso curso não tem estágio obrigatório, então vocês podem fazer estágio, mas ele é não obrigatório. E para estar apto a fazer estágio, vocês têm que concluir as disciplinas básicas do primeiro semestre. Tem uma norma específica que vocês encontram lá na página de normas do curso. Então, a partir do segundo semestre, se vocês tiveram aprovação nas disciplinas básicas de programação e arquitetura de computadores, vocês podem daí, são aptos a realizarem estágio não obrigatório na área. O curso geralmente oferece várias oportunidades de bolsas,
seja de iniciação científica, seja bolsa de monitoria acadêmica para auxiliar os professores na execução de uma determinada disciplina, né? Em particular, disciplinas introdutórias de programação contam bastante com monitores tradicionalmente para auxiliar os alunos. Tem bolsas PET do Programa de Educação Tutorial. Existem bolsas associadas a projetos de extensão, e essas bolsas são divulgadas, como eu falei, no e-mail institucional. É muito importante que vocês estejam lendo e acompanhando ou redirecionando as mensagens do e-mail institucional para a conta que vocês leiam com frequência. Esse e-mail, como eu falei, vai ser criado posteriormente, assim, no caso de vocês, depois da matrícula. O curso requer do aluno 8 créditos em atividades complementares de 2 tipos diferentes. Isso significa que o que conta como atividade complementar? Vocês podem fazer disciplinas eletivas adicionais, além daquelas 36 créditos, isso é um tipo de atividade complementar, mas como são requeridos 2 tipos, vocês precisam fazer no mínimo alguma outra coisa. Ou somente essas outras coisas. Por exemplo, se vocês fizerem bolsa, é um tipo de atividade. Se vocês fizeram estágios, também conta como atividade. Vocês só tem que entrar com um processo para que a Congrade... Claro, depois que vocês cursam o estágio, vocês vão ter um comprovante de que vocês foram estagiários, vocês entram com um processo para que a Congrade registre esses créditos. E tem toda uma norma para saber quantos créditos são válidos, por quanto tempo de estágio, etc, etc. Isso também vocês encontram lá na página do curso. Sobre próximo código, disciplinas do curso anterior. Como eletivas, sim, contam, você tem que fazer um processo e isso tem que ser avaliado pela Congrade, mas a princípio... Espera um pouco, essa resposta, Bruno. O Bruno está perguntando no chat se a gente pode apressar disciplinas do curso anterior. Como eletivas. Eu vou demorar um pouquinho para te responder isso, porque o meu entendimento atual é que não. Vocês podem pedir equivalência do curso de vocês. Por exemplo, se vocês cursaram... Eu vi que alguns de vocês cursaram matemática, só para mencionar um exemplo concreto. E matemática, eles têm uma disciplina chamada Cálculo A, que tem um código diferente da disciplina de Cálculo 1 e Cálculo e Geometria Analítica 1A, que é a disciplina que a gente tem aqui. Então, na verdade, se existe uma disciplina que tem um conteúdo similar, mas que o código difere por alguma questão de organização do curso, vocês podem entrar com um processo de equivalência pedindo a liberação com créditos da disciplina do nosso curso, considerando que vocês já cursaram aquele conteúdo previamente. Se vocês cursaram a disciplina com o mesmo código, isso já está automaticamente registrado no histórico de vocês. Sobre disciplinas eletivas antes de vocês cursarem, a Congrade tem uma resolução que aparentemente não fornece isso, mas eu vou revisar isso antes de dar uma resposta definitiva. Certo? Então eu vou pedir que tu me encaminhe daí por e-mail, que daí eu vou revisar a norma, e daí eu posso te dar uma resposta mais precisa em relação a isso. Mas eu acredito que não. Acredito que só está disponível para vocês aproveitarem disciplinas que são equivalentes do nosso curso, ou para disciplinas que estão em intercâmbio daí. Ok, então, dito tudo isso que eu apresentei para vocês, eu queria, na verdade, relembrar vocês que o período de encomenda vai ser agora de 5 a 7 de julho. Vocês já estão familiarizados com a encomenda de matrícula pela URGS, né, como veteranos. Eu não sei se vocês já fizeram no mínimo matrícula como veterano. Eu acredito que sim. Mas vocês agora solicitam as disciplinas e os horários, e eu agora fico à disposição para as dúvidas que vocês tiverem, tanto em relação às disciplinas, quanto ao curso, quanto ao conteúdo das mesmas. Eu e o professor Marcelo estamos agora disponíveis às dúvidas de vocês. Deixa eu colocar aqui nos estágios, nos primeiros semestres, na verdade. Então, pessoal, vocês já sabem mais ou menos o que vão selecionar. Tem alguma dúvida em relação ao conteúdo das disciplinas? Os códigos, os planos de ensino se encontram no site lá do curso. E eles vão ser atualizados agora para a versão 2021, mas não, houve muito poucas mudanças, só um oferecimento de algumas disciplinas adicionais de tópicos especiais, por exemplo.
Todo mundo já está com o horário montado? Já. Já? Eu não sei, eu falei, mas os horários já estão, eles conseguem ver já. Podem nos dar um feedback em relação a isso? Eu não sei se já está público isso. Já dá para ver as disponíveis lá. Ok. Ah, Porque eu imagino que alguns de vocês já cursaram algumas disciplinas, por exemplo, as disciplinas de cálculo ou de matemática, e outras não. E de acordo com os pré-requisitos que vocês tenham, talvez o número de disciplinas e os horários, porque uma outra coisa é que os horários geralmente eles são pensados para que todas as disciplinas que estão no mesmo semestre não tenham um conflito de horário. Porém, se vocês pegam disciplinas de vários semestres, é possível que as turmas que estão disponíveis tenham esse conflito. Então, no caso particular de quem vem de transferência interna, pode ter algum problema na matrícula. Então, cálculo 1, 2 e álgebra, sim. Ok. Mas não fez. Outra coisa, eu notei que quase todos vocês, na verdade, que estão entrando agora por transferência, não fizeram matemática discreta. Matemática discreta trava grande parte das disciplinas oferecidas pelo Departamento de Informática Teórica. Então essa é uma disciplina bastante importante de se inscrever. Quanto ao ordenamento, a gente vai ter a mesma prioridade do que os calouros. Eu acredito que não, Vinícius, mas eu posso revisar isso. Mas até onde eu havia entendido, a reserva de vagas não é a mesma no caso de vocês quanto para os calouros. eu acho que pela etapa, né, eles vão ter garantidos as disciplinas. Do primeiro semestre, exatamente. Mas se vocês, por exemplo, quiserem de próximos semestres, uma coisa que a URG sempre garante é, na etapa que vocês estão no curso, vocês têm direito a cursar todas as disciplinas daquela etapa. E aí, o que é feito durante o processo de transferência interna é feito um ordenamento de vocês baseado nas notas do vestibular lá, como foi, ou no processo seletivo que vocês usaram. Então, tem um ranking que foi feito, né? Até porque se tiver mais candidatos que vagas, só entram até o número de vagas. Então, é esse ranking que foi feito que determina prioridade de vagas. Então, Vinícius, explicando um pouco como é que funciona. As vagas reservadas para calouro, elas são necessárias porque a matrícula deles é depois de vocês. Certo? Então, o que acontece? Vocês se inscrevem nas disciplinas, preenchem a turma, daí vem os calouros, que vão fazer a matrícula posterior, né? Posteriormente, eles preenchem as vagas e se houver sobra de vagas, por exemplo, se não forem todas preenchidas, é possível utilizar essas vagas para quem está esperando na fila, certo? Na terceira etapa, que é na matrícula de inclusão. Contudo, é assegurado o direito de vocês que estão no primeiro semestre do curso de se inscrever nas disciplinas do primeiro semestre do curso. Mesmo que seja necessário a gente fazer uma expansão de vagas, mas vocês não estão sendo contabilizados nas vagas de calouros. sim, mas a gente reservou vagas para vocês, né? Mesmo sem ser calouros. Então, assim, mesmo que haja um problema. Vamos supor, vamos pegar uma situação se vocês. Não, a reserva não é a mesma para vocês, não é via reserva de vagas, mas vocês vão conseguir via expansão de turmas. A gente tem que expandir as turmas para que vocês possam cursar as disciplinas do primeiro semestre. Só que não é o mesmo. Vocês não entram na contabilização dessas vagas para calouros, porque essas vão ser feitas depois, já que vocês estão fazendo a matrícula agora junto com os veteranos. Então, conta como se fossem veteranos, na verdade. Mas vocês estão na primeira etapa do curso pela seriação. Então, eu não sei se haveria mais dúvidas, alguma coisa sobre alguma disciplina em particular? Só estou guardando aqui a digitação. É.
Uma dúvida sobre fundamentos de computação gráfica. Essa é com o Marcelo. Fala aí, Bruno. Se vocês quiserem também, podem abrir o áudio, se vocês acharem que é mais Se quiser abrir o áudio, não precisa ficar todo o tempo digitando. E a câmera também, se quiser que a gente conheça vocês, está disponível. Tá, porque já fez fundamentos não, fez álgebra e programação, então, né? Que são os pré-requisitos. Não, se tu tem os pré-requisitos, eu diria assim, ó, ela vai exigir em termos de programação, porque vocês vão aprender a programar GPU. Então, GPU é um nível de programação. Tu não fez arquitetura ainda, né? Tu não dispensou arquitetura. É que normalmente o pessoal da computação, quando chega lá, já fez arquitetura e tem uma ideia de baixo nível, de CPU, da arquitetura mesmo. E a GPU, a programação, como ela está lá adiante, né? Já tem Arc 0, Arc 1. Assim, não é impossível, mas teria mais dificuldades talvez para parte dos conceitos fundamentais de programação em GPU tem a ver com arquitetura, né? Na verdade é o seguinte, depende do quanto também tu está familiarizado com programação em C. Isso vai ser uma habilidade bastante importante, né? Acredito, pelo que eu me lembro, né? Ainda vi OpenGL quando eu tenho que fazer essas perguntas porque eu sou egresso do curso, mas eu cursei em 99 a 2002. E claro, algumas coisas não mudam, algumas coisas são fundamentais, mas algumas tecnologias de exemplo. Não, é OpenGL, mas é tudo agora no nível da GPU. Então, o pessoal chama shader, né? Que roda direto na GPU, que é muito mais rápido. Mas o Bruno fez programa. Como é que ele está liberado? Ele não tem que fazer programação para fazer álgebra e cálculo 2. Não é programação? Não tem programação. Não. Então não. Se tu não tem programação, eu achei que tinha programação de pré-requisito. Tá aqui em cima. É um pré-requisito implícito, né? Não, Bruno, se não tem experiência de programação, não recomendo, não. Eu achei que já tinha, desculpa. Porque vai requerer, na verdade, bastante programação, familiaridade de programação em C. Mas é isso, tá. O Vinícius já fez algoritmos, então ele... Aí sim, aí viu C, tudo certinho. Só para explicar um pouquinho o primeiro semestre, tem duas disciplinas de algoritmos no primeiro semestre, que são as disciplinas de programação do curso. Em algoritmos de programação SIC, vocês vão ver programação imperativa, na verdade, e a linguagem de programação C, que vai ser usada, por exemplo, em diversas outras disciplinas, estruturas de dados, sistemas operacionais, redes, fundamentos de computação gráfica. Todas elas assumem que vocês têm familiaridade com a linguagem de programação C, e geralmente fazem uso de questões específicas que precisam acessar o hardware. E em fundamentos de algoritmos, vocês vão estudar programação funcional. Na verdade, nós vamos precisar de divisão e conquista e uma pequena introdução à estrutura de dados usando uma linguagem chamada Racket. E o foco vai ser mais em métodos recursivos e pensar em um pouco mais alto nível. E ser uma linguagem imperativa que expõe bastante o hardware. Então, vocês têm esses dois estilos, na verdade, no primeiro semestre. E claro que ao longo das outras disciplinas, essas são as linguagens de programação que são, na verdade, trabalhadas no curso explicitamente. Claro que ao longo do curso vocês vão acabar vendo outras linguagens de programação ou trechos, por exemplo, nas disciplinas relacionadas em engenharia de software, quando aborda orientação a objetos, em geral, usado Java como exemplo. Algumas disciplinas podem mostrar alguma coisa em Python, mas não é feita uma disciplina específica para estudar uma linguagem de programação. Tu acaba... Tem uma disciplina chamada modelos de linguagem de programação que vocês vão comparar aspectos que ocorrem em diversas linguagens em paradigmas diferentes. Mas em termos de linguagens que são ensinadas, são essas duas. Mas a gente acaba saindo do curso sabendo várias outras linguagens. É esperado que seja um pouco autodidata nesse sentido, porque na prática, um cientista da computação tem que acabar aprendendo linguagens como parte
Cada tecnologia, em geral, envolve tu aprender uma linguagem diferente, seja JavaScript, Java, e os fundamentos delas não mudam muito. Então, o curso ele foca mais nos fundamentos do que necessariamente nas tecnologias. A questão dos estágios. Precisa ter um mínimo de créditos no curso para fazer estágio em qualquer lugar, sim, mas o requerimento é bem baixo. Na verdade, vocês precisam fazer a disciplina de introdução à arquitetura do primeiro semestre e ter aprovação em algoritmos de programação ou fundamentos de algoritmos. Vocês precisam ter, na verdade, a partir do segundo semestre, se vocês não têm essas disciplinas, vocês precisam fechar essas disciplinas para estarem aptos para fazer o estágio. É um requerimento mínimo para garantir que os alunos tenham um mínimo de conhecimento de programação, justamente. A maior parte dos estágios envolve programação, se não quase todos, né? E conceitos básicos sobre arquitetura de computadores. Isso é garantido por essas disciplinas básicas, mas é um requisito bem baixo em comparação a outros cursos, por exemplo, onde tu só vai poder fazer estágio lá pelo quinto ou sexto semestre. Mas sim, não dá para iniciar imediatamente, precisa concluir essas disciplinas. Isso está explicado na página, tem a parte normas, e lá está questões específicas relacionadas a estágio não obrigatório. Eu não sei se já tinha passado ali, mas daí você disse... Não. Sim, aproveito e já passo aqui no chat o site com os planos de ensino. Eu tinha passado na apresentação, tem os links. Vocês podem baixar a apresentação na página do Mar. Tem uma página, tem um botão chamado Mais Ações aqui embaixo. E daí vocês têm um link para, acho que, fazer download dessa apresentação. Para mim não tem, Rodrigo. Não tem? Se tu clicar na apresentação... deixa eu ver. O botão direito, não tem uma opção de fazer download? Deixa eu ver. Não. Tem um save as, mas sei lá o que ele vai salvar. Ele não está salvando o PDF. Ele está salvando um HTR. O que será isso? Será que é porque tu não é o... Não, mas... bem, de qualquer forma, talvez eu não tivesse botado permissão, a gente manda para o mesmo e-mail que a gente mandou para vocês, a gente manda daí em anexo, fica mais fácil. Mas, então, mais dúvidas? Agora estamos por vocês. Eu acho que o que a gente tinha para falar do curso... De novo, vai haver uma recepção junto com os calouros do curso daí, onde vocês vão estar juntos também, que daí vai vir a direção, vai vir as outras unidades. A gente queria só antecipar um pouquinho alguns aspectos para ajudar vocês na matrícula, disponibilizar o e-mail da Congrade e os nossos contatos, que estão lá na página do curso, né? Dar a indicação para vocês onde vocês encontram essas informações e, bem, vocês vão receber então mais informações quando vieram os boas-vindas oficiais do início de semestre, provavelmente agora no início de agosto. Isso aí. Isso aí, gente. Então tá, muito obrigado então pela presença. Então a gente encerra por aqui. E novamente sejam muito bem-vindos ao curso. Espero que vocês gostem bastante. Eu, como um egresso do curso, eu acho que é um curso bem legal e totalmente... É uma opinião tendenciosa, mas é honesta. Eu acho que foi muito importante na minha formação, me convenceu a virar professor e espero que vocês tenham também uma boa experiência conosco aqui nesses próximos anos. Eu vou parar a gravação aqui, Rodrigo.